Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe. Estou com meu colega Diogo Ginani aqui nesse trabalho de Pedagogia dos Esportes. Pode passar, professor. Bom, nosso tema é identidade de gênero e suas relações com o esporte, da iniciação e a fase adulta. Vocês podem ver aí que está elencado em tópicos a contextualização da identidade de gênero. Então, primeiro, a gente vai entender um pouquinho o que é identidade de gênero para poder falar mais à frente, discutir e perguntar e questionar em relação a esse tema. Bom, Diogo vai pontuar esses tópicos aí lendo para mim, tá bom, Diogo? Que é importante a gente ler esse Perfeito. tópico aí inicial. Bom, identidade de gênero, né? É a forma que a pessoa se entende como um indivíduo social. Pode continuar. Expressão de gênero. É como o indivíduo manifesta sua identidade em público, a forma como se veste, sua aparência, corte de cabelo, por exemplo, e comportamento independentemente do sexo biológico. Orientação sexual tem a ver com o desejo de se relacionar afetiva e ou sexualmente com outros gêneros. Em um ciclo natural, essa descoberta acontece entre a infância e o início da adolescência, mas, por preconceito e discriminação, ela pode ser bloqueada e até mesmo negada. A sexualidade está relacionada à genética binária em que o indivíduo nasceu, masculino, feminino e intersexual. Orientação sexual tem a ver com o desejo de se relacionar afetiva e ou sexualmente com outro gênero. Em um ciclo natural, essa descoberta acontece por ser bloqueada e até mesmo negada. Perdão, acontece entre a infância e o início da adolescência, mas por preconceito e discriminação, ela pode ser bloqueada e até mesmo negada. Olha, Luiz, Pode passar, professor. você, ó, eu queria só, já que Luiz não tem nenhuma informação para acrescentar, trazendo como uma discussão em relação a esse tema, né, de identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual, sexualidade e orientação sexual, alguns vários anos atrás, né, a gente se depara no esporte com uma atleta, o professor deve conhecer bem, uma alemã, Dora Hatzeg. Acho que é assim a pronúncia do nome dela. Ela nasceu e foi identificada, né, como menino inicialmente. Só que a parteira, né, ela olhou melhorzinho e identificou aquela criança como menino, perdão, como menina, tá? Então, o que acontece? Essa menina cresceu, todo mundo achando que era um menino, mas ela desenvolveu-se, né? Usando vestido e tudo, competiu nas modalidades de atletismo como menina, e logo ela teria algumas vantagens sobre as outras participantes. É, antigamente ela foi até representando a equipe do Hitler, né, onde pegou o quarto lugar, e posteriormente foi classificada para disputar o título europeu. Mas na frente ela não conseguiu competir porque a comissão dos jogos, né, prendeu ela em uma estação de trem e fizeram testes, pediram para ela tirar a roupa e tudo, e identificaram que ela era um menino. E sim, pois é, ela tinha um pênis e não uma vagina, como havia dito a parteira na época em que ela tinha nascido. O fato é que era um tabu antigamente essa questão de
identidade de gênero, orientação sexual, a própria sexualidade e a orientação sexual. Então, o fato da criança não haver, não ter tido conhecimento disso, né, foi fazendo com que ela vivesse como uma menina, mas de fato ela era um menino. Então, ela não pôde, quando completou 18 anos, realmente teve que assumir a identidade masculina, e quando perguntada sobre o fato, ela disse que não queria falar sobre, mas ela viu que não era uma menina, mas se sentiu envergonhada em falar isso para os pais e decidiu continuar usando os vestidos, né? A gente vai seguir agora. Pode passar, professor. Deixa eu fazer só um comentário breve antes da gente falar dessa outra parte aqui, que vocês colocaram aqui, né? Pronto, antes de vocês falarem isso aqui, porque eu tenho medo de passar e a gente acabar não falando, sabe? Porque às vezes esquece, já lembra outras coisas. Mas essa parte aqui, os grandes teóricos aí que estudam gênero, e aí quando eu falo dos teóricos que estudam gênero, estou falando dos teóricos que estudam gênero socialmente, né? Como é o viés que vocês estão dando, né, ao trabalho, né? Assim, um viés social, eu acho importante, inclusive, que você esse início explicar o que é, suma importância, e depois vai trazer essa relação com o esporte, né? Mas assim, a gente escuta muito ainda as pessoas falarem, e aí vou falar tanto do senso comum como os autores que eu já li sobre gênero. A gente escuta muito a pessoa dizer assim, ele escolheu homem, ela escolheu gostar de mulher, fulaninho escolheu gostar das duas coisas, tá? Queima dos dois lados, esse tipo de fala, né? Essa qualquer fanta, todas essas falas, tanto de uma forma menos pejorativa, como da forma mais pejorativa possível, vai muito no viés da escolha do sujeito, né? Ele escolheu isso, né? E aí o que vocês estão trazendo aí nessa primeira parte, que aí não se registra uma escolha, né? De fato. E aí tem um autor, que eu esqueci o nome dele agora, putz, se eu lembrar até o final, enfim, se eu lembrar, eu digo até o final. Ele diz assim, que essa frase dele, para mim, é de refletir. Tem duas coisas legais que ele fala que me dava a refletir muito sobre isso, e sempre que eu posso eu digo, né? Ele diz assim, com relação a essa parte da escolha, né? Ele diz assim, pensando na sociedade machista que nós temos, e a sociedade machista que nós temos é no mundo inteiro, ele fala, né? Ele é autor em espanhol. E pensando na sociedade machista que a gente tem, você acha que se fosse uma escolha, uma opção do sujeito, seja ele do sexo masculino, seja ele do sexo feminino, pensando no binário aí, né, do biológico, né, você acha que se esse sujeito pudesse escolher, ele iria escolher ter desejo e atração, por exemplo, por pessoas do mesmo sexo? Ele pergunta isso, deixando antes da pergunta registrado todos os aspectos sociais que estão envolvidos por todos os preconceitos que aquele sujeito irá sofrer, né? E aí essa pergunta que ele faz é no sentido de você
descartar essa hipótese de você dizer assim, ah, ele escolheu gostar de homem porque é safado. Ah, ela escolheu gostar de mulher porque ela gosta da putaria. Entendeu? Como se isso fosse escolhas do sujeito fazer isso. Por exemplo, hoje eu gosto de homem, amanhã eu gosto de mulher. Né? Hoje eu gosto de homem e de mulher, amanhã eu não gosto mais de nada. Né? E aí ele vai muito para o que vocês disseram aí. É uma orientação do sujeito, né? Ele é orientado, eu sou orientado assim. Eu tenho desejo e sinto atração por pessoas do mesmo sexo, por pessoas dos dois sexos. Eu me sinto, mesmo sendo do sexo masculino, biologicamente, mas socialmente, eu sou uma mulher. O que vai me definir é o social, e não o biológico. Então, ele vai pensando muito essas questões, né, nesse livro que ele traz, e eu concordo em muita coisa que ele diz, principalmente essa questão da escolha, né, aí ele vem assim, se o sujeito tivesse o poder de escolher isso, eu não quero sentir atração por homens, ele até diz assim, muito provavelmente esse sujeito escolheria não ter. Não pelo fato de gostar de homens, mas pelo fato de que ele ia sofrer socialmente, né? Todos os preconceitos que nós temos sociais com relação aos gays, às lésbicas e por aí vai. A toda a sociedade LGBT de uma forma geral, né? E a outra coisa que ele fala que eu acho bem legal, que eu gosto muito de falar também, é que ele é de um senso comum, que o pessoal diz assim, casais homens, ou casais homossexuais, né, homem ou mulher, não podem ter filhos, né, porque não pode constituir família, porque essa criança vai ser gay, né, vai ser gay. Aí o que é que ele fala? Ora, a sociedade, pense na maioria dos casais da sociedade. A maioria dos casais sociais são héteros. Então, olhando por essa vertente, não era para existir homossexual, então, porque aquela criança, ela está nascendo num seio familiar de um homem e de uma mulher, de um casal hétero. Aí ele vai e faz essas comparações, sabe? Do que as pessoas falam, jorram preconceito, né? Vomitam o seu preconceito. E ele traz... Então, assim, se um casal que é homossexual não pode ter filhos, não pode construir uma família, porque aquela criança vai ser homossexual também, e seria ruim para a sociedade isso, então não era para existir homossexual, porque todo casal que fosse hétero era para o filho ser hétero. E não é assim que é, né? Não é assim que é. Então, assim, eu acho ele máximo, assim, porque ele fala as coisas, e sem muito mimimi, sabe? Ele fala mesmo, assim, é uma leitura bem legal, ele bate muito na sociedade, e tem mais, viu? Ele é um autor, e ele não é gay, né? É um dos autores que tratam da temática de gênero, e não é gay, né? O que é legal, porque geralmente os autores que tratam de gênero, ou eles são bissexuais, ou autoras, né? Ou são bissexuais, ou são homossexuais, mas no sentido de dar visibilidade, né? E ele não é, né? Então, assim, isso é legal, porque é um escritor hétero, e aí não é defender a causa, não, é explicar cientificamente, né? O que é mais legal ainda, e ele diz isso, né? Eu não estou aqui para defender A e B, não, eu estou aqui para falar o que de fato é para ser falado, né? Meio que acaba, né? Meio que acaba defendendo, óbvio, né? Mas o principal motivo não é esse, né? É fazer um olhar sociológico, de fato, sobre isso. Sobre esses preconceitos que a gente tanto sofre, né? E aí, lógico, que ele não entra nessa seara, mas negros, né? Judeus, né? Você falou aí da atleta alemã, né?
Aí judeu, aí eu me lembrei do judeu, né? Judeu, negro, índio, quilombola, enfim, todas essas pessoas, né? Sofrem preconceito. E aí um exemplo saindo um pouco do gênero foi o caso agora do menino que caiu do prédio, né? A, a leitura mais fria a se fazer, se fosse ao contrário, a empregada doméstica, ela estava solta esperando o julgamento? Não. Ela teria 20 mil reais para pagar, para sair? Não. Qual é a relação que nós temos entre patrão e empregada doméstica? Ainda remete ao tempo de Casa Grande e Senzala, né? Ainda há esse pensamento, né? De, assim, até onde vai essa relação? No governo da Dilma houve aí a questão de criar a empregada doméstica ser de fato agora carteira assinada, ter todos os direitos trabalhistas. O que eu ouvi de gente reclamar, porque dava qualquer coisa para a pessoa e a pessoa passava o dia lá, né? E não é assim, né? Agora eu não vou poder mais ter empregada, porque esse governo velho, assim, é muito egoísmo, né? É muito pensar assim, eu posso tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, você tem que fazer o que eu mandar, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né, dos negros todos os dias lá, 12 dias, eu acho, seguidos, né, pela busca dos seus direitos, né, são maltratados pelos brancos há muito tempo, né. Então, assim, a se pensar bem. E eu gostei muito desse início, porque traz essa relação. A gente tem que ter muito cuidado quando vai ficar dizendo que é a escolha do sujeito, que é isso ou aquilo. Não é isso, né? É outra coisa, é desejo, é vontade, é atração. Não tem, você negar sua vontade, negar seu desejo, negar sua atração é complicado. É complicado, né? Beleza, falei muito. Passou, próximo. Vamos lá. Bom, seguindo agora, né? Pode passar, professor. Desculpe aí, Luiz. Desculpe, Não, Luiz. Foi muito pertinente, professor. Foi muito pertinente, até porque esse material é gravado, então, para as pessoas que têm curiosidade sobre o tema, você elencou coisas importantes aí, para agregar o trabalho. Falando das classificações de gênero, aqui tem primeiramente, essas classificações, primeiramente, não fui eu que fiz, né? São estudiosos da área, sociólogos que fazem, tá? Como o professor já falou aí. Então, eles elencaram aí como a gênero, aquele que tem identidade de gênero ou neutra. Andrógeno é a pessoa cuja expressão de gênero transita entre os dois polos, homem e mulher. Em geral, o andrógeno usa roupas, cortes de cabelo e acessórios, por exemplo, considerados unissex. Assexual, aquele que não possui desejos sexuais. Bissexual, pessoas que sentem atração por homens e mulheres. Crossdresser, oriundo do fetiche do homem de se vestir como mulher, usa roupas de gênero oposto, ocasionalmente, mas não faz modificações permanentes. Pode passar, professor. Pode passar que tem mais. Pronto. Drag Queen já é mais conhecido, geralmente é mais para espetáculo, a gente vê, né, também. Refere-se ao indivíduo que se monta de acordo com o gênero oposto, para performances artísticas. Aí tem o Pablo Vittar, né, que geralmente é o mais visto aí no meio da mídia. Gay, homem que sente atração sexual efetiva por outros homens. Gênero fluido, pessoas que ou se entendem como mulher em algum momento da vida, homem em outro, e transita por outras identidades de gênero. Intersexual, o termo substitui a palavra hermafrodita e define a pessoa que tem características sexuais femininas e masculinas, genital e aparelho reprodutor. Lésbica, a mulher que se sente atração sexual efetiva por outras mulheres. Não binário, o não binário se sente que seu gênero está além ou entre homem e mulher e pode defini-lo como outro nome e de maneira totalmente diferente. Pansexual, atração sexual ou romântica por qualquer sexo. No caso do pansexual, eu entendo que é uma pessoa que gosta de pessoas, independente se a pessoa é uma mulher. Uma pessoa que se relaciona com o que a pessoa é,
e não pelo que a pessoa é em relação à fisionomia. A fisionomia que não, ao aparelho fisiológico, quero dizer. É porque assim, Diogo, a gente tem que pensar assim, quando vai tratar dessa temática de gênero, é muito difícil você dizer assim, aquele homem é isso, aquela mulher é isso, entendeu? Porque assim, você é o que você quer ser, entendeu? E você se compreende como você quiser ser. Mas tem uma coisa que a gente tem que entender, e aí até os defensores de todas essas relações, até eles falam isso, né? É a questão assim, ao nascer, o sujeito, ele vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino, porque aí é uma coisa bem... Mas perceba que a teoria deles, apesar de defender isso, há alguns autores, em menor escala, que defendem, que nem isso defendem. Então, perceba que não é um negócio simples de se discutir, não é um negócio... é fácil só dizer que o cabelo é isso e aquilo. Não é bem assim, é muito subjetivo, é muito que cada um se reconhece na sociedade, né? Então, a gente tem que ter muito respeito, muita cautela, detalhe, muito respeito e cautela não é ter mimimi. Esse cara fica puto, é o mimimizinho, né? É. Não, pô, tem respeito, tem cautela e pronto, tá resolvido, sem mimimi. Beleza? E esse pansexual que você falou aí, se eu não me engano, tem um cantor, que eu esqueci o nome dele agora, aí eu estou rindo de memória, né? Que ele se diz isso, ele dizia na época, ele dizia, acho que uns 10 anos atrás, ele dizia, eu sou pansexual. Aí perguntavam a ele, o que é isso? Ele dizia, eu tenho atração por tudo. Aí disse, e o que é tudo? Se eu quiser transar com esse sofá, ter relações sexuais, ou namorar com esse sofá, eu namoro. Aí a pessoa até perguntou a ele, mas não é por pessoas, né? Aí ele falou, não é por pessoas, não, é por qualquer coisa. Aí ele foi dizendo, televisão, sofá, banco, poxa, uma mulher. Aí ele foi dizendo que era tudo que ele queria ter atração. Boneco inflável, algum fruta, verdura, qualquer coisa. Ele dizia que isso era ser pansexual, né? Era atração por, por qualquer coisa, qualquer... Era só ele querer. E o intersexual, só para voltar aqui bem rapidinho, o intersexual é o que a gente chamava antigamente de hermafrodita, né? É quando o sujeito nascia, né? Com os órgãos, né? Tanto o masculino quanto o, o feminino. E o que ia dizer, o que ele, em tese, seria biologicamente, era a questão do hormônio testosterona. Porque tinha hermafrodita que nascia com a vagina, nascia com o pênis, mas não nascia com o testículo. Ele não tinha essa produção de testosterona que um do sexo masculino deveria ter. Aí, o que é que os médicos faziam nesse tipo de caso? Tirava o pênis, ele nasceu com pênis, mas tirava para que ela, né, fosse no sexo feminino, né? Tinha gente que deixava, depois os pais, sem saber o que fazer, deixava e depois via o que é que fazia. E tinha gente que nascia com a vagina, nascia com o órgão masculino também, pênis e testículo, produção normal de, de, de testosterona, e aí fazia uma cirurgia para retirar o feminino e fechar a vagina, enfim, tinha todo um projeto complicadíssimo você tratar disso. E tinha um atleta, trazendo para a nossa área, tinha um atleta, que para variar, eu esqueci o nome dela, que ela foi muito criticada, porque ela foi para uma Olimpíada, se eu não me engano, e ela era hermafrodita.
mas só que ela produzia testosterona, como o masculino, então ela tinha testículo. Mas como ela tinha vagina também, ela corria pelo feminino. Foi uma confusão grande, viu isso aí? Foi uma confusão gigante. Vai lá, Luiz, pode continuar. Continua. Ô, Diogo, sua vez continuar aí, Diogo. Vamos lá. Quer, ao pé da letra, a palavra significa estranho e sempre foi usada como ofensa a pessoas LGBT. No entanto, a comunidade LGBT se apropriou do termo e hoje é uma forma de designar todos que não se encaixam na heterossexnormatividade, que é a imposição compulsória da heterossexualidade e da cisgeneridade. O travesti, pessoas que nasceram no gênero masculino, mas se entendem pertencentes ao gênero feminino, porém não reivindicam a identidade mulher. O transexual ou transgênero é um indivíduo que se opõe, que transgride e transcende a ideologia heterossexnormativa imposta socialmente. Pessoas que assumem uma identidade oposta ao gênero que nasceu, que sentem-se pertencentes ao gênero oposto do nascimento, uma identidade ligada ao psicológico e não do físico, pois nestes casos pode haver ou não uma mudança fisiológica para a adequação. O cisgênero é quando a identidade de gênero do indivíduo está de acordo com a identidade de gênero socialmente atribuída ao seu sexo. Esse queer aí, tem uma colega minha que fez educação física comigo, que ela trabalha com queer, né? Esse primeiro que vocês falaram aí. Eu não sei se ela já formou doutor ou se está terminando doutorado. Desde a graduação, ela fez... que ela trabalha com essa temática. Paula Nunes Chaves, o nome dela. Se alguém tiver interesse em entender melhor, ela trabalha com essa queer, essa primeira aí, né, que vocês leram. Extremamente complexo, professor. E é uma das coisas, é uma das teorias aí mais complexas, realmente, de entender, porque a galera que se considera queer, né, é uma galera que não se encaixa, não está nessa no que a sociedade fala, não está inserido aí, e acabou, se reclama porque quer reclamar, mas não se sente inserido, mas só que aí ela estuda todo esse movimento queer, quando nasceu, em que década nasceu, os primeiros pensadores, as primeiras pensadoras, o que é que eles pretendem, o que é que eles acham da biologia, o que é que eles acham do sexo masculino, do sexo feminino. Então, assim, é só, eu não me encaixo e pronto, não, entendeu? Tem todo um alicerce por trás aí para falar isso. O que vocês falaram aqui, de fato, é o que eles são contra, né? Assim, dessa imposição compulsória da heterossexualidade e do cisgênero, né? Que a identidade de gênero do indivíduo está de acordo com a identidade de gênero socialmente atribuída, né? Por exemplo, nasceu uma menina. Todo mundo vai fazer visita, dá tudo rosa. Né? Isso aí é uma imposição compulsória da heterossexualidade. Por quê? Porque se eu der um menino que nasceu rosa ao invés de azul, eu estou fazendo o quê? Eu estou transformando o menino num viado. E aí falando isso bem, dos termos bem pejorativos, né? É desse jeito que fala. Ou eu estou mentindo? Você não vai dar. Eu acho que eu falei aqui, eu não sei se eu disse aqui nessa turma, um amigo meu ligou para mim desesperado, estava no aniversário. Ei, homem, eu tô agoniado aqui, me tranquilize aí. Aí eu disse, o que foi? Eu tô no aniversário e tá todo mundo brincando de boneca, de casinha, de comidinha, meu filho tá brincando
também. Aí o filho dele, criança, 6 anos, 7 anos. Aí eu disse, oxe, qual é o problema nisso? Aí ele, homem, se ele gostar de virar viado, virar fresco. Aí eu disse, ixi, Maria, meu, me tenha calma, mano, relaxa. Mano. Aí eu disse, tem algum menino aí? Eu perguntei assim, né, para ver. Aí ele, não, é um aniversário de menino, uma amiguinha dele, e só tinha menina, só ele de menino. Aí tu quer que ele fique escanteado, sem brincar com ninguém. Não, pô, porque ele tá brincando de boneca, né? Tal. Aí eu disse, poxa, meu irmão, quebra esse negócio aí, meu irmão, deixa ele brincar, é uma brincadeira, pô. Quase que eu dizia a ele, meu irmão, isso aí, ele pode brincar 50 vezes disso aí, até adulto brincar disso, isso é hétero, pô. Aí ele, Deus, já Deus, relaxa, homem. Deixa Professor, quieto. É igual, Hernani, é igual a menina não poder brincar de carrinho. Não, a menina não pode brincar de carrinho, não. Por quê? Porque carrinho é brinquedo de menino. Homens são todos crianças querendo brincar, pô. Pelo amor de Deus, mano. Agora, tá aí uma coisa que acontece e que a gente tem que ter muito cuidado e pode influenciar psicologicamente, que é o abuso. Por exemplo, de uma criança. Uma criança que é... E aí o Freud já fala disso. Uma criança que é abusada. Vamos pensar aí uma menina que é abusada. E geralmente os abusos acontecem por pessoas próximas a gente, né? Fica lá um tio abusando dela, dessa, né, da menina, ou um primo, né? Essa menina, por exemplo, futuramente, ela pode ter aversão ao sexo masculino, mesmo sendo hétero. Ela pode criar uma aversão ao sexo masculino, mesmo sendo hétero. Você imagina o que é que ela não vai sofrer na vida. Tendo desejo e atração por homens, mas odiando ao mesmo tempo. Porque foi aquele homem que a abusou. Então, ela acha que todos os homens... Isso é um trauma, né? Ela tem que tratar no psicólogo, né? Ou então, pode se tornar uma menina que não deixe, por exemplo, tocar no seio dela, não deixe fazer determinadas coisas, não vai ser uma mulher completa que se permita mesmo, de fato. Por quê? Porque quando faz determinado gesto com ela, algum toque em alguma região, ela lembra daquele trauma então, assim, é muito pior, entendeu? É muito pior do que o menino estar brincando com uma Barbie, pô. Não tem nada demais vamos brincar com a Barbie. Eu brinquei com bonecas com minhas primas. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Sou hétero e brinquei de boneca. Não quer dizer nada. Eu compreendo que socialmente é complicado para as pessoas que não têm tanto estudo, né? Assim, ou então tem até estudo, mas não nessa área. Eu entendo que é complicado você deixar. Ah, mas se eu deixar ele gostar de ficar brincando só de boneca, de fogão, sei o quê, sei o quê. Eu compreendo isso. Mas perceba que é uma imposição compulsória da heterossexualidade, né? Então, assim, e tem mais, né, pessoal? Era uma festa, um momento que o menino estava lá. Porque eu tenho certeza absoluta, porque eu conheço ele, conheço o menino, que os brinquedos dele é tudo Hulk, uma ruma de brinquedo assim. E que também não quer dizer nada. Também não quer dizer nada. Ele pode orientar sexualmente por homens, não tem nada a ver. Só porque ele passou a infância brincando com brinquedos de super-herói, que ele vai ser hétero, não. Também não tem nada a ver, não. O que importa é você fazer seu papel de pai e de mãe, que é educar, né? E, lógico, você vai ter suas crenças, mas ter muito cuidado, porque o respeito também tem que estar baseado, né? E pronto, meu irmão. E seguir. Diga aí, Hernando. rapidinho. Quando comentou há pouco aí do cisgênero, né? Mais rápido do que eu, você será, certeza. Quando comentou rapidamente aí do cisgênero, eu tive uma experiência há pouco tempo, que eu tô com a filhota de 4 meses. Quando minha esposa teve ela na maternidade, aí vários enfermeiros, foi só uma não. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Porque toda hora ela tá vestida ou de amarelo, ou de verde, ou até mesmo de azul.
Porque a gente só soube o sexo da criança já muito próximo. E a tia dela, que é a madrinha da criança, tava em São Paulo trazendo umas roupinhas para ela, né? Aí, aí disse, pô, não sabe qual é o sexo da criança, traz todo jeito aí. Aí ela trouxe tudo branco, amarelo, verde, azul, né? Pra não ter problema, assim, pra não ter essa besteira que o pessoal tem, que eu não tenho. Mas só chamava a criança de menino, porque a cor não era rosa. Aí eu dizia até minha esposa, não esquenta com isso não, cara de ignorante, não tem essa sensibilidade de simplesmente olhar pra criança bem, ou até mesmo perguntar antes de qualquer coisa, né? De ficar afirmando. Mas é tranquilo, só um exemplo mesmo. Beleza, passando, vou ver se eu falo menos, porque senão a gente não termina. Bom, a minha vez agora, né? Basicamente aí. Eu trouxe uma página da LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases, página 9, que eu achei muito pertinente, porque para justificar o que a gente está falando aqui e alicerçar também, né? Diga aí. Igualdade de condições para o acesso à permanência na escola, liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo, olha, vamos ver essa ideia aí, ó, desculpe, de novo, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação física escolar, da educação, no caso, escolar, gestão democrática do ensino público, na forma da lei e da legislação do sistema de ensino, garantia do padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial. Então, metade das coisas aí são coisas que estão para todo mundo, assim que a gente, obviamente, diretamente não faz relações, mas tudo faz relação para a identidade de gênero. Porém, do tópico 5 ao 10, a gente vê mais que está mais próximo. Então, a questão de valorizar a pessoa ter direito, porque eu vejo o que acontece na escola, principalmente numa chamada, eu pensava, professor, na minha ignorância, no meu primeiro estágio, eu pensava o quê? Que a sexualidade era algo aprendida. A sexualidade não. A identidade de gênero. Na minha ignorância, pensava que era algo aprendido. Quando eu vi um menino de 6 anos que não tem noção nenhuma do que é esse tema, e com alguns comportamentos ou formas não estou falando de brincar, que brincar, a pessoa pode brincar e ser hétero, não é isso. Eu estou falando realmente a pessoa ter mais afinidades com alguns tipos de coisas, entendeu? E não com outras. E a pessoa vê que é algo que se nasce, não é algo aprendido, é algo da pessoa. As relações socioafetivas podem afirmar também, mas ou bloquear isso. Mas é algo que nasce com a pessoa, não é algo que a pessoa escolhe, algo que é da pessoa. Então, aí eu vi que era ignorância da minha parte, a partir do ambiente escolar, que eu via como era, que não era bem assim, que não era algo que a pessoa fala assim, é safadeza do menino ou da menina, que é isso, aquilo outro. E não é. Nasce com a pessoa quem está mais próximo, às vezes até mais que os pais, os professores estão mais próximos do aluno e vê como eles se sentem. E os alunos falam do que gostam para os professores, mas é mais fácil falar para o professor do que para o pai. Então, na relação dia a dia com meus alunos, em alguns alunos específicos, eu vi que não é algo aprendido, é algo da pessoa, que a pessoa tem que respeitar, que não é algo aprendido. Luiz, pra você ter uma ideia de como a sociedade é muito cruel, né? Com o homossexual, né? Com o bissexual, com quem pensa diferente, né? Essa é a verdade. Uma vez duas coisas aconteceram comigo. Assim. Uma delas eu estava dando aula, era de atividades motoras no 64. Eu acho que era a terceira,
a terceira ou quarta aula na turma, eu estava lá, tal, beleza. Aí surgiu essa temática, sabe? Falando do nado sincronizado, né? Quem fazia nado, o homem que fazia, porque o nado sincronizado agora, ele em 2017, se eu não me engano, o nado sincronizado agora, ele foi oficializado para que os homens pratiquem, né? Agora já tem campeonato mundial e tal, e estão querendo colocar nas próximas Olimpíadas, né? Essa em 2020, que vai ser em 2021, não, a outra. Como a primeira tentativa como esporte de apresentação, que vocês já sabem, né? Os esportes olímpicos, quando eles são colocados, né? É mais como a apresentação, como o nado sincronizado já é olímpico, seria mais, não seria um esporte novo para apresentação, mas a categoria masculino como apresentação primeiro, né, para na próxima Olimpíada 2021, a próxima não sei se vai ser em 2024, ou vai mudar para 25, para manter 4 anos os ciclos, mas a outra, 2028 ou 29, né, ser de fato oficializado. Aí teve um menino que levantou a mão e disse que era um absurdo, que não pode, sei o quê, sei o quê, sei o quê. Beleza, todo mundo tem o direito de falar, achar o que quiser, afinal de contas, você leu muito bem aí, nós temos aí o pluralismo de ideias, né? Mas só que da mesma forma que ele falou isso na sala, outras pessoas que pensam diferente também tiveram a chance de falar. Eu, como sempre democrático, né? Aí teve um que perguntou para mim, e você, professor, qual é a sua ideia sobre isso? Você já deve ter percebido que eu não gosto muito de ficar em cima do muro nas questões, mas aí eu respondi, não, isso tem nada a ver não, acho que devia sim ter, né? Lógico que devia abrir para os homens, tem nada a ver uma coisa com a outra, tal, tal, porque a questão deles era que o cara era homossexual, sim, qual é o problema nisso, né? Não era nem para os homens fazerem, é porque os homens queriam fazer homossexuais, grande, e aí, qual é o problema nisso? Se for assim, uma mulher não pode ter uma loja mecânica, uma oficina mecânica, né? Porque é uma outra imposição aqui, bem que vocês destacaram, né? Compulsória da heterossexualidade. Uma mulher ser mecânica não pode. Só quem pode é homem. Ainda diz que a mulher não entende, vai quebrar o carro. Diz desse jeito. Aí, aí eu fui e falei o que eu estou falando com vocês aqui, eu falei na sala. Mas vejam, percebam, tal, 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 tal. Aí comecei a falar. Quando eu terminei minha fala, dois murmurinhos assim, baixinho. Um dizendo assim, o professor defendeu a causa, ele é dos nossos. Era um grupinho que já era excluído por ser um grupo, desse grupo tinha 3 homossexuais. O professor defendeu a causa, ele é dos nossos. E outro grupinho, do outro lado, disse bem assim, esse bicho parece que é fresco, o professor é enviado da porra. Então, assim, percebam como você falou o que você acha, falou o que você pensa, você já é julgado, meu amigo. Então, assim, um me julgou de uma forma, outro me julgou de outra. Mas os dois me julgaram eu sendo homossexual. Quando na realidade não é. Entendeu? É como se um heterossexual não pudesse pensar dessa forma, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estudo, eu leio, né? Eu sou uma pessoa que leu muito, sou uma pessoa que estudo muito, tenho minha ideologia, penso muito com relação, prego respeito a todas as pessoas, defendo isso. Então, assim, não é obrigado eu ser homossexual para defender o homossexual, ou para falar em prol, nada a ver uma coisa com a outra. Não precisa ser negro para falar coisas boas dos negros, para falar coisas boas da cultura negra, né, do afrodescendente, eu não preciso ser negro para isso. Então, assim, mas perceba como a sociedade, isso dentro de uma sala de aula de nível superior, né, veja como ainda é muito enraizado isso, né, essas questões, esses preconceitos, esses pensamentos assim, né, dessa forma. E aí, quando você traz essa lei de diretrizes e bases, é tentar
fazer que desde a base a gente já tenha essas ideias mais libertárias, que compreenda a outra pessoa e respeite, né, a outra pessoa de fato, né? Quando vem o respeito à liberdade e apreço à tolerância, que é o item 4 aí, o pluralismo de ideia, o item 3, né? Esses daí são dois tópicos que pregam isso, né? Você respeitar aquele sujeito, respeitar a forma que ele escolheu para viver a vida dele, né? E depende, né? É a escolha, a gente não sabe, né? Mas respeite o que ele quer para a vida dele, né? Então, assim, outra coisa legal não é nem a questão de você aceitar, porque esses sujeitos, sejam bissexuais, travestis, transexuais, homossexuais, não importa, todos nós estamos já inseridos na sociedade. Então, eu não tenho que aceitar e permitir, por exemplo, que um homossexual entre na minha sociedade. Não, a sociedade já está lá e todos nós temos que conviver nela. Eu não tenho que aceitar ninguém. E ninguém me aceitar, não. A gente tem que se respeitar. Né? A gente tem que se respeitar. Se você não compactua, não gosta, né, acha feio, sei lá, acha ridículo, horrível, contra as leis de Deus, não interessa a pessoa ser daquele jeito, não se aproxime dela, não seja amigo dela, né? Não fale com ela, mas respeite a pessoa que está ali, né? Pronto, já é o suficiente, ninguém está pedindo para você ser amigo, não. Né? Eu tenho certeza que os homossexuais, eles não estão pedindo para a gente ser amiguinho, dar abraço, dar beijo e andar de mão dada e sair pulando, não. Não, ele só quer que seja respeitado assim como ele respeita todo mundo. Pronto, só isso. Já é o suficiente. Passando. Senão não termina. Eu falo demais, Jesus. Bom, aí a gente vai falar já da pedagogia, a identidade de gênero e o esporte. Como que começa essa relação? A identidade de gênero versus esporte na educação infantil, nos clubes de futebol, por exemplo, de lutas, esportes em geral, e dificuldades de aceitação das outras crianças. Então, qual o problema aí? Eu, enquanto já professor da área que já atua, digo que as crianças elas não se preocupam com quem ela está brincando. Ela não tem essa visão de que a pessoa que eu estou brincando é gay, é homossexual, é lésbica. A criança não bota rótulo assim, não é dessa forma. Elas não pensam assim. Todos os rótulos são ensinados por adultos. É igual aquela música de Gabriel Pensador, de Racismo é Burrice, que fala que o preconceito é passado de geração em geração. Então, é muito passado de pai para filho. Então, o que vai formar uma pessoa racista e preconceituosa vai ser o pai dessa criança. Se o pai dessa criança tiver uma formação totalmente diferente, em relação, uma visão mais social, mais consciente, do que saber o que é ter direito, saber o que é direito negro, saber o que é direito indígena, saber o que é identidade de gênero, saber que as pessoas têm direitos iguais, saber que nenhuma pessoa é superior à outra, nenhuma vida é mais importante do que outra. Então, se a gente perceber isso e passar para os nossos filhos, seja a gente de qual gênero for, tenho certeza que nossos filhos vão ser pessoas melhores no futuro e vai fazer com que o racismo não chegue novamente e que não fira pessoas novamente, não mate pessoas novamente. Porque enquanto a gente não mudar a nossa forma de ensinar as crianças o que é gênero, o que é identidade de gênero, o que é ser negro, o que é ser branco, qual a diferença entre negro e branco, quanto o negro sofre historicamente, quanto as pessoas de gêneros diferentes sofrem historicamente, só assim as pessoas vão ser melhores, senão a partir do momento que a gente deixar de lado todo esse aprendizado negativo que é passado da gente, porque a gente aprendeu, eu falo a gente como sociedade, a gente aprendeu que é só certo de uma forma única, que é homem com mulher, basicamente
pensa que negro não tem capacidade nenhuma, pensa que indígena não tem terra nenhuma, sendo que os indígenas eram os nativos e donos da terra. Eu já estou ampliando o leque, é porque eu não me aguento falar só disso, porque eu acho que esse tema é só mais um tema que está ligado a todos os outros temas sociais. Então a gente vê aí que o quanto é importante as relações de ensino-aprendizagem socioculturais. Eu não estou falando nem do ensino aquele que a gente aprende português e matemática, não. Ensino sociocultural. A gente não ensina cultura. A gente ensina xenofobia. A gente que eu falo como sociedade, não a gente aqui. A gente, sociedade, ensina a xenofobia, o preconceito e o racismo. A partir do momento que a gente mudar essa linha de raciocínio, tudo isso vai... Isso aqui não vai precisar existir esse tipo de tópico que eu criei aqui. Luiz, olha, infelizmente, né, as nossas instituições de ensino, né, elas são permeadas por isso aí, né? A sociedade, ela é uma instituição social, historicamente, a escola, ela foi pensada para isso, né, para a burguesia manter seu poder, ou a Igreja Católica manter seu poder, que algumas escolas têm, né, são católicas. Então, o preconceito é exacerbado. E eu vou dar um exemplo. Eu acho que eu até disse aqui. A minha filha estuda na escola marista, que é uma escola católica, e ela era a única escola de Natal que não estava dando, por exemplo, os descontos aos pais dos alunos nesse período de pandemia. Era a única escola de Natal. Aí, o que é que os pais fizeram? Reuniram um grupo de pais e marcaram na quinta-feira passada de ir lá para frente do Marista fazer um protesto, uma manifestação. Aí eu lhe pergunto, a escola pela empatia, né, de você pensar no outro, nesse momento de pandemia, a gente pensar nos funcionários, pensar nos professores, ok, concordo. Mas e aí, assim, e os pais? Ninguém pensa nos pais, na aprendizagem do aluno, que não é da mesma forma, né? Uma coisa é a gente aqui, enquanto adulto, a gente consegue ter autonomia de tentar buscar, de tentar estudar, de tentar fazer alguma coisa e passar por esse período. A gente aqui não vai morrer por causa de um semestre ou um ano, vamos lá, botando aí o pior, que a gente não tem uma aula presencial, não. Agora, um menino de 6, 5, 6, 7 anos vai ter um prejuízo enorme. Por quê? Porque esse contato social das pessoas é importantíssimo no ensino. E na nossa área, então, da educação física, mais ainda. Visto que as atividades esportivas, ou a de dança, ou a de ginástica, ou a de luta, traz muito isso, saber ganhar e perder, colocar as meninas para jogar junto, né? Aquele menino que não sabe jogar, mas você dizer assim, ó, venha para o meu time, vamos jogar junto, tal, coletividade, mesmo você não sendo tão bom, mas vamos, porque tem que incluir as pessoas, tem um deficiente, né? Então, assim, tudo isso é importante, e a criança não está tendo. Então, assim, só para você ter uma ideia de como a escola pensa, de fato. Eu não estou nem aí, eu quero que pague a mensalidade, entendeu? Quando não é para pensar assim, né? Não é para pensar assim, não. É para pensar de outra forma. Mas a galera não pensa. Você falou coisas... Eu dei um exemplo de finanças apenas. Eu não fui nem para esse outro viés aí, de raça, de gênero. Nem fui para esse viés. A minha filha chegou para a professora e ela pegou um livrinho, para você ver como é que são as coisas, né? A professora estava trabalhando com ela no livrinho de família. Mas só que o livrinho, o contexto de família do livrinho era só a questão de família, de casal homem e mulher. E a gente sabe que a formatação do casal hoje não é mais assim, né? Existem casais de homem e existem casais de mulher. Então, quando você diz assim, o meu sonho é ter um casalzinho de filhos, você pode estar querendo ter 2 homens. Então, assim, perceba que já mudou essa contexto. E eu estou falando jurídico, né? Eu não estou falando do lado de igreja, não, tá? Eu estou falando
da questão jurídica, social, de fato. A igreja ainda mantém os dogmas dela, e aí eu não posso entrar nesse mérito porque é dela, né? E aí eu estaria sendo errado em querer que ela mudasse o que ela pensa, aí também é demais, né? Aí ela recebeu esse livrinho, aí sabe o que ela perguntou para mim, lendo o livrinho? Papai, mais uma vez eu vi um desenho, tem um filme chamado Cegonhas, depois vocês assistam, se vocês puderem, uma animação, que é, lógico, animação, lógico, ela tem uma linguagem, né, mais para o público infantil, porque nós temos animações para o público adulto, né, mas essa, em específico, é mais uma linguagem infantil, mas ela traz várias aprendizagens sobre essas constituições de família. Inclusive, muitos pais estavam reclamando desse desenho, que não era para assistir, que estava destruindo a sociedade, era um negócio absurdo, assim. E o filme só vai falar isso no final, pô. Não é nem o filme todo, é no final. Aí ela disse, eu assisti um filme que eu via que os bebês caíam nos braços de várias famílias, e no desenho aparecia o bebê caindo no braço de 2 homens, caindo no braço de 2 mulheres, caindo no braço de uma mãe sozinha, de um pai sozinho, de 3 pessoas, de idosos, um caso de homem e mulher mais jovem, enfim, as formatações diferentes que nós temos hoje, né? Aí ela foi e ficou questionando, você vê como é que são as coisas, né? Como o Diogo falou aí, né? Como a criança, ela tem a inocência dela e ela vai construindo isso a partir dos preconceitos que o adulto tem. Aí ela disse assim, mas eu vi um filme com você, papai, e eu lhe questionei, eu lhe perguntei por que estava tendo homem e homem recebendo, e você disse a mim é porque era assim, a construção de família podia ser dessa forma, e a nossa forma era a forma mais tradicional, né? E no livrinho só tem mostrando essa. Aí eu fui explicar a ela, né? Ó, minha filha, mas entenda, porque assim, a escola, ela tem, né? A menina de 7 anos, viu? Aí eu explicando a ela. A escola, você sabe, né? A escola tem uma igreja, a igreja pensa assim, pensa assado, tal, tal, tal. Mas entenda também que há essas outras formas e tal, 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 tal. Beleza. Tu acredita? Vocês acreditam que ela chegou na escola, a professora falando do livrinho, ela levantou o dedo e disse que a professora estava errada, porque, aliás, a professora não, né? O livrinho estava errado, porque o livrinho estava formando só uma forma, mostrando só uma forma de construção de família, quando na verdade tinha mais de uma. Eu fico imaginando, depois eu fui falar, eu fiquei todo errado. Assim, fui falar com a professora, fui pedir desculpa à professora, mas percebam, pedir desculpa de quê, né? De que quando é uma criança questionando algo, natural de se questionar, né? A professora que se virasse na hora e desse uma resposta a ela. E uma resposta digna de ser dada. E aí eu fui falar com a professora, porque assim, fiquei todo errado. A professora disse, não, pai, não se preocupe não, que ela falou isso, a gente compreende aqui, enquanto escola e tal. Eu só não entrei no mérito de ficar discutindo isso com as crianças, porque, de fato, a escola é católica, aí você vai ficar entrando nesse mérito, era difícil, mas eu disse a eles que poderia ter, e que cada um resolvesse com seu papai e sua mamãe se discutir isso mais a fundo ou não. Eu achei até legal a resposta dela, porque ela não se absteve de responder, e nem ficou contra a escola, né, o pensamento da escola. Conseguiu aí fazer uma mediação disso. Mas perceba, foi o que, só para dar um exemplo do que o Luiz falou, né, de como a criança não tem isso, ela não tem esses preconceitos, ela não nasce com isso. Isso vai sendo construído nela, muito, muito, muito devido aos pais, né. E as pessoas até dizem a mim assim, esse homem fala todo para a menina, esse homem explica as coisas, esse homem... Tu não tem medo dessa menina... Aí já vem os preconceitos, né? Essa menina gostar de mulher não, sabe o quê? Ela disse, cara, olha, vou lhe responder uma coisa aqui, assim, bem, bem, bem a grosso modo. Se brincar, é mais fácil ela seguir todas essas normazinhas tradicionais de heteronormatividade
do que a tua, que tu já força isso. Só pela questão do proibido, disso, daquilo, sei o quê, né? Que a minha filha, ela gosta de boneca, a minha filha gosta de rosa, minha filha gosta, faz vozinha de, ai, casinha linda, sei o quê, ai, que cachorro, faz tudo friki. Uma criança, uma menina, faz, para a idade dela. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí não está confundindo a cabeça, estou confundindo a cabeça de ninguém, porque ela vê. Ela disse a mim um dia, papai viu dois homens se beijando. Aí eu vou dizer o que é? Tá errado, é um crime. Não, pô, não é. É, minha filha, é uma possibilidade. Eu posso casar com o Manu? Não sei, minha filha, é uma amiguinha dela, não sei. Quando você tiver grande, começar a namorar, você vê. Então, eu posso casar com o Miguel? Também não sei, minha filha. Você... Ah, então tá longe, né? Tá longe. Então tá certo. Quando eu começar a namorar, eu vejo. Tipo assim, não, pergunta tudo na inocência, tudo sem maldade, sabe? É tudo querendo só que você responda algo que dê sentido, só isso. E a gente vai dizer, é um crime, tá errado, sei o quê, vai morrer, sabe? Não, tenha calma. Explicar da melhor forma possível. Eu acho que eu tenho que explicar na faixa etária dela. Ela tem 7 anos, não adianta eu falar como eu falo com vocês, que é complicado. Vou explicar o que é cisgênero? Não. Mas explica ali, no tempo que ela consiga compreender. Eu só quero, na intenção de que ela cresça sem preconceitos com relação a nada, né? Ela entenda que o negro é ser humano também, o amarelo, o asiático também, o homossexual, o bissexual, todo mundo tem direito a tudo, pô. Não é só isso. Passando para a gente fechar, né? Eu acho, Luiz. Vai lá. Se deixar, não termina, não. Alô, professor? Diga aí, Luiz. Saiu o slide, não? Saiu, foi? Saiu. Peraí, porque tu não... Pronto, eu caí. É que eu não liguei o áudio, eu não percebi, né? Eu tinha percebido Peraí. que não tinha ligado o áudio. Eu acho que eu não tô mais nem... Oh, peraí. Eu vou ser mais breve, as perguntas que eu fiz eu vou mostrar, mas a gente vai responder no final, que é melhor, eu acho. Certo. Eu botei aí no chat a atleta lá que eu disse que era hermafrodita, não? O linkzinho do Wikipédia para vocês, se quiserem depois entender um pouquinho melhor ela, e coloquei embaixo o nome de um autor que trabalha com gênero, se quiserem pesquisar o espanhol. Vamos lá, voltar para você. Tá vendo? Tá aparecendo aí agora? Tá não. Eu acho que caiu outra conta. Apareceu. Deixa eu ver se apareceu. Apareceu agora. Eu acho que apareceu. Apareceu. Diogo vai falar isso aí, viu, Diogo? A gente faz as perguntas. Tem esses dados aí. A gente vai para a próxima, que tem um texto bem grande para ler bem rapidamente. E a gente faz a última pergunta para concluir. Vamos lá. Pedagogia, identidade de gênero e o esporte. Como superar essa desigualdade, né? Quais procedimentos devem ser adotados que sejam pertinentes ao professor para combater o preconceito a essas pessoas? Vidas importam? Então, por que até hoje no Brasil acontecem várias manifestações de preconceito? Aqui temos essa imagem, né, que mostra a desigualdade de gênero. Discordam, onde 65,5% discordam da opinião que meninas devem brincar de boneca e meninos de carrinho. 72,9% discordam da opinião de que é feio ver meninas brincando com meninos. E 82,7% delas discordam que tanto meninos quanto meninas podem escolher qualquer brincadeira ou atividade esportiva. Como o Luiz já tinha pontuado, né, no slide anterior, e o professor também complementando,
a gente sabe que há um filtro por parte das crianças, claro, né? E o fato delas acharem que uma criancinha é diferente dela, se eu, como menino pequeno, eu sempre vou procurar uma bola, sempre vou procurar um carrinho para eu poder brincar, e vejo um menino querendo fazer isso, eu, como menino, né, eu vou me separar daquele outro que está fazendo algo diferente de mim, porque é diferente. Ao nos depararmos com essa situação, né, como professor, a gente precisa fazer com que as crianças entendam que há a necessidade de discordar, de brincar de outras formas, né, mantendo o respeito sem que haja essa separação entre meninos e meninas, entendeu? Como já foi bastante pontuado pelo professor e pelo Luiz. Então, é muito da criação. E, claro, o professor vai ter que intermediar, sim, explicando da melhor forma possível, né? Tentando ver a faixa etária das crianças para tentar jogar um linguajar de fácil compreensão a todos eles. Você quer pontuar alguma coisa, Luiz? Não, pode passar, Diego. Pode passar, Aliás, professor, né? Eu vou me calar a partir de agora, senão é que eu termino. Já é 6h30. Bom, esse aqui é o caso Tiffany. Muitos conhecem esse caso aí que gerou muita polêmica, então eu trouxe uma fala do editorial do jornal O Lance. Tá aqui a fonte embaixo, tá? Eu vou só ler e depois a gente discute. É a última discussão de hoje sobre esse trabalho. Tiffany Abreu nasceu no dia 29 de junho de 84, caçula de 7 irmãos, de uma família pequena, cidade de Conceição de Araguaia, no interior do Pará. Ainda com o primeiro nome de registro, Rodrigo, profissionalizou-se no voleibol e defendeu o Juiz de Fora e Foz do Iguaçu na Superliga masculina. No final de 2012, decidiu iniciar uma transição de gênero fora do país. Passou por 2 cirurgias e um tratamento hormonal. Um tratamento hormonal para caracteristicamente masculino, na diminuição de seus teores de testosterona, o hormônio de característica masculina. Na época, nem imaginou que voltaria a jogar vôlei, mas em 2017 recebeu da Federação Internacional de Vôlei, a entidade reguladora do voleibol no planeta, uma autorização formal para se inscrever em ligas femininas. No final daquele ano, se tornou a primeira atleta transexual a atuar na Superliga Feminina e elite do voleibol brasileiro, pelo Bauru. Pode passar, tem a continuação. Pode passar, professor, tem uma continuação aí. Professor? Passa aí, não? Ah, passou, agora Passa sim. aí, pô. Passou, agora sim, tá. Não, passou. E agora passei demais. Voltou. Aí tem. Diogo, lê isso aí pra mim, né, Diogo? Que eu tô com beber água aqui. Leia pra mim, Gina, nesse aí, por favor. Lê agora. Caso Tiffany. Continuando, né, de acordo com a regulamentação do COI de novembro de 2015, mulheres trans como Tiffany precisam se declarar sob o novo gênero, reconhecimento civil, e ter a quantidade de testosterona controlada para poder competir em equipes femininas. O nível permitido é de até 10 nanomol de testosterona por litro de sangue nos 12 meses anteriores à competição. Os testes da jogadora de Bauru, por exemplo, costumam apontar 0,2 nanomol por litro. A maioria das federações segue a recomendação do Comitê Olímpico Internacional, COI. A FBB anunciou no ano passado a criação de um grupo de trabalho encarregado de consultar o COI e outras entidades esportivas para estudar e definir os critérios de elegibilidade dos atletas trans nas competições internacionais. Com isso, Tiffany não pôde atuar por hora,
pela seleção brasileira. No Brasil, a Confederação Brasileira de Vôlei liberou a participação de Tiffany na Superliga Feminina após exames da comissão médica atestarem que ela atendia às determinações do COI. Pode passar, professor. A partir do caso Tiffany, já aberto para todo mundo, né, essas questões, que depois daí só tem as considerações. A pergunta que eu faço para todos, se quiserem elencar, vamos abrir 5 minutinhos, né, que está em cima da hora já. É justo uma pessoa trans disputar competições em desacordo com sua sexualidade, nascimento, no caso, que é os órgãos que a pessoa nasce, no caso? Porque vai influenciar as questões de hormonais, como foi falado anteriormente. Aí tem a segunda pergunta, no segundo tópico. Mas também é justo essa pessoa competir num gênero a qual ela não se identifica, que foi as questões faladas no início do trabalho. Como podemos vencer essa barreira que o esporte impõe a esses indivíduos? Então, aberto para todo mundo aí. Quem quiser falar, elencar alguma coisa. Luiz, é deixar claro a todo mundo, né, que a gente tem que tentar seguir pelo menos um viés, mesmo que seja fisiológico, né? A gente sabe que o hormônio testosterona, ele implica em mais vigor perante as mulheres, no caso masculino, né? Então, a gente, caso alguém queira se posicionar, fecha teu áudio, Luiz. É importante que a gente tenha isso como base, porque mesmo a gente levando em considerações, tentando olhar de uma maneira bem ampla, né, a gente não pode deixar de citar isso como parâmetro. As questões hormonais são, sim, um fator marcante, né, e determinante para a prática do indivíduo em uma modalidade específica, né? Você concorda comigo, professor? Você tem que ser, em tese, vocês têm que estar localizado em alguma modalidade, né? Ou você vai ser do vôlei masculino, ou você vai ser do vôlei feminino. Não tem o vôlei meio termo. Apesar eu estou falando assim, de alto rendimento, Olimpíada, Campeonato Mundial, né? Porque nós temos torneios de gays, né? Campeonato Brasileiro de Vôlei para gays. Aí, sim. Eu sei que isso aí, beleza, mas pensando em alto rendimento, ou você está no masculino ou você está no feminino, né? Exatamente. Vou deixar aberto aqui, se eu falar, Diogo, a gente não termina hoje, não. Pessoas, gostaria de Hernani, alguma coisa? Falem pessoas. Eu queria ver a fala de Everton, de Raul, de Hernani também. Maria, pode abrir o áudio e falar. E detalhe, né, pessoal? Isso aí é sua opinião, né? É o que você acha. Eu conheço pessoas que dizem que são contra homens aí trans jogar no feminino porque teve toda a sua constituição física formada, né? Como homem, né? Recebendo todo o hormônio, depois que constrói todos os músculos, ossos e tudo, aí retira o testículo, né? Mas já está tudo formado, e tem gente que diz que mesmo retirando o testículo e sendo agora, né, do sexo feminino, porque mulher sempre se considerou, né? Mas agora sendo do sexo feminino, toda a sua constituição foi do masculino, né, por hormônios, e aí acho injusto, porque a mulher, o sexo feminino não teve essa gama, esse alto índice de testosterona. E tem gente que diz que mesmo assim é contra, é injusto. E tem pessoas que dizem que não. Everton vai falar, professor. Tá? Ele abriu o olho. Opa, apareceu alguém. Everton. Diga, Everton. Então, professor, gente, né, menino Felipe. Boa noite, Everton. Boa noite. Então, eu acho assim,
quando começou a explodir esse caso, como eu sou do voleibol, então acompanhei bastante detalhes, né? Muitas entrevistas sobre isso. Então, fisiologicamente falando, como o Diogo falou, os estudos eles foram tentando respaldar a possibilidade de Tiffany participar do voleibol feminino, né? Que é, na realidade, a brigada dela, ela não começou a jogar voleibol feminino aqui no Brasil, não. Ela começou na Itália, antes de vir para o Brasil. O comitê brasileiro que ainda não tinha uma lei que permitisse. Aí depois, na Itália ela já atuava, Itália anos-luz à frente socialmente falando com relação à inclusão, e isso já acontecia por lá. E ela foi a primeira trans a atuar em liga profissional, não necessariamente na brasileira, ela começou na Itália. E depois veio para o Brasil, aí sim, foi no Bauru, e aí como está sendo dito aí nessa reportagem que Luiz e Diogo colocaram no trabalho deles. E fisiologicamente falando, foi quando as coisas começaram a ficar muito complicadas e falaram exatamente isso que o professor, contra-argumento, né? Que o professor acabou de dizer, com relação a ela ter constituído, a sua fisiologia foi toda desenvolvida enquanto homem, enquanto com fatores de quantidade de testosterona masculino, até depois ela poder fazer tratamento e tal, e viram isso como uma vantagem sobre as mulheres, né? Que na realidade são muitos pontos que a gente pode discutir, porque tem mulheres que têm isso daí como... A gente já falou sobre isso em outras aulas, que tem isso daí como uma disfunção hormonal e taxa de testosterona muito alta. Inclusive, Érica Coimbra, eu lembro bem dela, porque ela já era da época que eu acompanhava o voleibol, embora eu muito criança, mas ela não pôde participar de uma Olimpíada, porque o teste dela dava muito alto sempre, porque ela era desregular mesmo, e ela não conseguia, ela não foi nem de Olimpíada, desculpa, foi da Liga Feminina mesmo, e posteriormente chegou à Olimpíada. Ela não pôde atuar nas equipes femininas, até conseguir provar que ela era, assim, mulher, mas tinha esse problema e foi para o tratamento. O que a gente não tem ainda como prova, pelo menos eu não vi nada ainda, talvez, provavelmente já teriam jogado isso, é que Tiffany ter conseguido construir a sua musculatura como homem, né? Ainda não trans, que isso dê uma vantagem hoje. Eu vejo muito que, eu penso, né, pelo que a gente estuda em fisiologia, em mecanismos, em biomecânica, que ela pode ter tido vantagem enquanto a construção, sim, possivelmente. Mas o fator que é mais preponderante hoje é a força. É a força física, o que ela dispõe de energia, de força para poder ficar além das mulheres não, no caso de quem não é trans, né, na liga onde ela atua. E eu acredito que esse é o ponto-chave do fator hormonal. Nada foi comprovado de que ela ter sido vivido a maturação dela inteira como homem, traz para ela hoje uma vantagem. Imagina até que talvez ela tenha conseguido vantagens técnicas. Isso foi dito já, que ela, como homem, treinando como homem, teve vantagens técnicas de movimento, e que hoje ela permanece tendo, né? Mas com relação à fisiologia, que ela tem vantagem em cima das mulheres, não foi colocado, né? Eu acho que pode ser, sim, mais discutido, acho que é novo, tenho medo de me posicionar. Queria ver outras atletas trans atuando também, porque a gente não tem na mídia, pelo menos, para ver se é característico de Tiffany a impulsão muito alta e o braço forte, ou se é uma característica de trans que construíram a sua musculatura como homem. Então eu acho que poderia dar uma noção melhor para a gente falar, sem a gente ter necessariamente estudos fisiológicos, né, que comprovassem um pouco mais. Para terminar, para falar e terminar bem rapidinho, eu acho que Everton tem razão também. Eu acho que a gente precisa, como é tudo muito novo, eu acho que carece de mais atletas, né, nessa condição, mais estudos em cima deles e por aí vai.
Tem também do UFC, né? Eu acho que a gente já tratou disso, né? Tem um atleta do UFC que também é trans, Megan Fox, eu acho que o nome dela é esse. Depois dá uma lida sobre ela, né? Para ver também o que é que falam. Quando o Everton fala que falta atletas assim, não é só no vôlei, né? Era bom que tivesse atletas assim no esporte de uma forma geral, porque aí fica um estudo mais impactante, né? E aí, assim, o que a galera fala tecnicamente, né, os estudiosos aí falam, é que ela, como o Everton disse aí, ela consegue fazer a agem de fato, né, dela. Não tanto de força ou de construção de músculo, essas coisas, mas coisas que seriam uma vantagem masculina, né, de homem, que aí iguala, hoje se iguala, né, mas uma coisa que aí a galera diz que mesmo com essa igualdade, há coisas nela que não adianta, que ela faz determinados movimentos que a mulher não faz. Aí até o Bernardinho, quando pediu desculpa do que ele falou, ele até disse de um gesto técnico que ela faz, que a mulher não faz esse gesto técnico. Nunca vai fazer. É típico do homem, um ataque, né? Curtinho, porque eu não estou me recordando agora qual foi o nome específico que ele disse. Mas é uma coisa que não há no vôlei feminino e ela faz. Então, assim, ninguém nem treina bloqueio ou defesa para marcar essa bola. Porque não há no sexo, no vôlei feminino esse tipo de ataque. E aí ela usava muito esse ataque, porque sempre derrubava a bola, né? Porque não tinha marcação para isso, né? Aí ele disse que agora tem que repensar uma estratégia para a equipe dele para marcar uma nova bola, né? Que não era para estar ali, né? Porque uma coisa é surgir uma jogada nova ou surgir uma técnica nova a partir das próprias mulheres. E outra coisa é colocar algo que o homem trouxe para o feminino, né? E aí é bom também estudar isso, né? Essas questões técnicas, né? Como o Everton falou aí, para a gente poder falar com mais propriedade e nem estar dizendo que é para deixar e também para dizer que não é para deixar. Mas o que a gente tem hoje é isso aqui, que a gente não pode ir contra. Se as federações colocam um nível lá de testosterona e ela passa, paciência, meu amigo. Se ela faz uma bola que não é do feminino, que só no masculino acontece, ou as equipes se adaptam e marcam essa bola, porque assim, você treinar uma bola para jogar só contra um time, contra um atleta, e que daqui a pouco vai parar, o questionamento é esse, né? Treine para marcar essa bola, que não tem o que fazer, ou proíbam a Tiffany de realizar esse tipo de ataque, né? E aí já entra outra seara, né, meu amigo? Aí já não é mais a questão hormonal, aí já é a questão técnica. E aí, na hora do ataque, você lembrar que não pode fazer essa bola, né? Aí ela fez, aí começa a confusão, aí vai inventar uma regra específica para ela, né? Então, assim, percebam que é bem complicado e tem que ser, de fato, estudado isso aí, para que não seja injusto com nenhuma das... eu acho que vocês vão de concordar comigo. A gente tem uma tendência sempre de ir em defesa, né? Eu digo a gente aqui, né? Aqui, que eu digo esse grupo aqui, eu, Everton, Luiz, Diogo, Maria, nós aqui temos a tendência meio que incluir todo mundo mesmo, né? Não, pô, né? Nada a ver, tem que deixar e tal. A gente tem um pensamento, pelo menos, muito parecido, né? De inclusão das pessoas, do não preconceito, né? Mas a gente também tem que pensar
no que seria injusto para os outros também, né? Ela tem uma vantagem técnica perante as outras pela construção masculina. Isso é justo perante a outra equipe e a própria equipe dela que teve construção do sexo feminino? É justo isso? O meu viés de inclusão pode estar gerando um jogo desleal, um jogo com desvantagem ao adversário, né? Quando, na realidade, a inclusão não prega isso, né? Muito pelo contrário, essa pessoa que está sendo incluída é exatamente a pessoa que é excluída do movimento. E aí, como ela, por ser trans, é excluída, a gente inclui. Mas e aí, essa inclusão é feita como? De que forma? É igual a história do... Eu tenho uma aluna que ela é tetraplégica. Aí teve uma discussão que a professora disse assim, professor, você vai ter que agora adaptar todas as atividades para que ela seja incluída. Eu disse, não necessariamente, vai ter atividades que ela não vai fazer. Cadê sua veia de inclusão? Cadê sua veia freiriana? Você parece que não é da educação. Eu disse, não é com nada a ver. Há atividades que as crianças que não têm a deficiência dela precisam vivenciar e que ela não vai poder pela deficiência dela. Paciência, meu amigo. Paciência. Eu vou impedir as crianças, por exemplo, correrem porque ela está na cadeira e não pode correr? Não posso fazer isso, jamais. Eu não, aí é que vem estou fazendo a mesma alusão. Eu não posso prejudicar os outros pelo simples fato de incluir aquela pessoa, né? É igual ao dela, né? Eu não posso prejudicar o jogo. Aí, pensando em alto rendimento, tem dinheiro, tem mercado, tem patrocínio, tem um monte de coisa envolvida. Prejudicar tudo isso, todo esse viés, para incluir um atleta que a gente não sabe, como o Everton bem falou, requer estudos. Até que ponto está sendo vantajoso, e eu não estou nem falando da questão hormonal, não, estou falando da questão técnica. Ou não, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esses vieses, mesmo a gente tendo a veia da inclusão, a veia de defesa aos grupos excluídos, né? A gente tem que ter muito cuidado para também não acabar prejudicando os outros, né? A gente tem que tratar todos de forma igual, né? Todo mundo tem o mesmo direito. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Beleza, meus queridos? Quarta-feira quem? Professor? Diga. Professor? Diga. O senhor está me ouvindo? Estou. Então, desde já, eu queria agradecer aos meus colegas, parabenizar pelo trabalho deles. O senhor está me ouvindo direitinho? Estou sim, pode falar. Também estou. Então, parabenizar a todos, um trabalho muito rico, muito construtivo, cada um com a sua visão e unindo as visões todas junto. Eu fiquei ouvindo o tempo todo e me enricando, me deixou muito rica cada informação, eu quero dizer para vocês. E parabenizar, meninos, por vocês, pelas informações, pelo diálogo, a oportunidade do professor, a posição dele. Eu gosto de pessoas assim que se posicionam, têm uma visão positiva e já preferi ficar aproveitando e desde já agradecer, viu, a vocês e fiquei muito feliz com o trabalho de vocês. Obrigado. Certo? Obrigado mesmo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Maria. Nada, Poxa, Maria. abençoe. Fico feliz com esse comentário, porque tem uma coisa que eu prezo muito na educação de uma forma geral, viu, pessoal? Que é assim, os alunos aprendem muito com os outros alunos, e o professor que não oportuniza isso, né? Por achar que ele é o detentor do conhecimento, que ninguém sabe de nada. Nós tivemos aí um exemplo claro, declarado, desse pensamento, né? Onde a Maria, colega de turma de vocês, né, aluna também,
falando que aprendeu, preferiu ficar calada para escutar mais. Escutar é uma dádiva, vamos combinar, saber escutar, e que aprendeu muito com vocês dois, né? Que são alunos também, né? Lógico, no diálogo, né? Eu também participando e tal, mas o principal foi vocês que trouxeram para a aula, né? A participação de Everton também, né? Então, assim, para mim isso é educação, né? Isso é contexto educacional, onde todos aprendem com todos, onde todos respeitam todos, onde todos, mesmo pensando diferente, respeitam a ideia do outro, e assim seguimos, né? E assim seguimos, não só com o comentário dela, como com a apresentação do grupo também. Eu fiquei com receio de vocês não entrarem muito nesse mérito, né? Porque, de fato, é uma temática muito cara, né? Para a nossa área, para a área social, né? Falar o que é cada coisa, o que é identidade, o que é isso, o que é aquilo. Fiquei com um pouco de receio de vocês irem de falar mais ou menos ali o basicão sobre isso e direto para as relações do esporte, o que não seria demérito nenhum, mas na minha visão ficou mais rico a gente discutindo essas questões sociais e do que é cada termo daquele, né, o que era hermafrodita e agora intersexual, e o que é isso, o que é aquilo, tal, como a gente discutiu bem aqui, e depois levou aí para um caso específico da Tiffany, depois para a escola, da tese base aí, conseguiu aí fazer um link bem legal, mas não deixou de se posicionar e falar daquela parte que é muito importante para a nossa área, e esse finalzinho aí também, da fala de Everton, eu gostei muito, da não precipitação em dizer que está certo ou não está certo, mas sim ter cautela, né, ter cuidado, é tudo muito novo, né, e isso demonstra um respeito, né, com todos, né. Professor, temos colegas de sala riquíssimos, inteligentes. Esses meninos eu sempre admiro. Eu acho os meninos da sala muito inteligentes. Eles são muito corajosos. Eles são confiantes no que eles falam. Eles não têm medo de se posicionar ou de levar o contra. Eu acho legal que eles dialogam de igual para igual. Eles acabam aprendendo um com o outro. E, assim, eu sempre admirei a turma. Sempre. Apesar de eu pagar uma matéria, outra, e ver eles assim, uma vez, outra, mas assim, eu sempre admirei assim, eles. Sabe? Eles são muito. Eu sou suspeito em falar de vocês. Nós somos em 8, né? Eu e mais 7. Sim. Eu sou muito suspeito em falar porque eu gosto de todos. Eu acho que todos são alunos muito, muito bons, né? Se eu tivesse, por exemplo, uma base de pesquisa da educação física, por exemplo, eu não pensaria duas vezes em convidar, por exemplo, vocês a participarem para trabalhar junto comigo em produção de artigos e por aí vai, pesquisar. Porque eu vejo que vocês são maduros, já são alunos que pensam a área de uma forma ampla, né? Já pensam a área de forma não do senso comum, que seria 3 de 10, né? Pensando no bacharel, ou queimada e futebol pensando na escola, já tentam colocar coisas novas no alto rendimento, aí pensando num treino de escolinha, já tenta levar o que é diferente. Então, assim, isso tudo é muito rico, né, para a nossa educação física, que carece tanto de profissionais que não sejam mais do mesmo, sabe? A nossa área é muito mal falada ainda, devido a esses mal profissionais. E como a gente é da área, a gente acaba entrando no grupo, né? Acaba entrando no bolo, né? E é assim, quando eu escuto vocês falando, vocês preocupados com determinadas coisas, vocês se posicionando, eu fico muito feliz porque
vocês serão diferenciais, né? Serão diferentes no mercado, né? E o mercado precisa, de fato, de profissionais diferentes do que tem hoje em dia, né? E aí sem hipocrisia que eu estou falando isso, né? Não estou dizendo aqui, aí falando do dinheiro, né? O dinheiro é importante, a gente precisa de dinheiro, tudo bem. Mas tentem, como vocês já fazem agora, fazer diferente. Tentem seguir a educação física como ela pensa. Tentem usar os autores, as teorias, né? Tem embasamento científico em cima das coisas, né? Um público é diabético, outro público é hipertenso, outro público é deficiente. Cada público desse vai ter uma caracterização, tem que fazer específico para cada um deles, não pode tratar todos como igual. Eu não posso fazer um tratamento de autenticidade com o síndrome de Down, que ele tem arritmia cardíaca. Eu tenho que estudar o síndrome de Down para entender isso. E os caras não fazem isso. Não faz isso. Faz mais do mesmo. Passa tudo igual para todo mundo. O idoso é diferente, ele já está no envelhecimento. Envelhecimento você perde força, perde agilidade, perde destreza, perde tudo. É natural do ser humano, isso vai acontecer. Então, assim, nível de exigência, nível de força, nível de VO2. Então, tudo isso tem que ter cuidado. Então, assim, pensando nas crianças, como o Luiz falou, exigir das crianças, mas tem que exigir até determinado ponto, porque ela ainda não não tem um nível de maturação, não tem um nível psicológico ainda para determinadas situações. Eu não posso exigir dela uma coisa que ela ainda não pode me dar. Então, assim, tudo isso você tem que estudar e levar em consideração. Não é simplesmente fazer o que você acha, não. Você agora vai ser um profissional da área e você tem embasamento para isso. Beleza? Eu também gostaria de agradecer ao grupo, de agradecer a todos vocês pela participação. E quarta-feira nos encontramos aí no mesmo horário, né? E lembrando que eu consegui marcar já com todos os professores, todos eles confirmaram naquelas datas que estão lá. Ok? Eu coloquei lá 19, 26 e 3, eu acho. São 3 sextas-feiras. A gente fica de 5 às 7, tá certo? O mesmo horário da aula. É o mesmo horário da aula. Beleza, quarta-feira estamos aí. Beleza, um abraço para vocês, boa noite. Até Valeu, mais. professor. Se puderem Tem que ficar em deixar. casa, fiquem. Se não puderem, máscara, álcool em gel e cuidado. Valeu. Tchau, Valeu. pessoal. Tchau. Tchau, professor. Valeu.